Francisco, eu estava aqui avaliando que tem um componente importante, tanto na história da Estela, como na história do Lima Barreto, que é o ambiente manicomial. E que ele vai falar muito sobre várias práticas que foram utilizadas de encarceramento e, consequentemente, de apagamento da população negra. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos, acho que para a gente matar uma pessoa negra e tudo aquilo que ela traz, existem várias formas, né? Às vezes é uma forma física realmente, e outras vezes é no sentido figurado, quando uma pessoa, por exemplo, ela não consegue sonhar, ela tem os seus sonhos desacreditados, ela não consegue estudar, ela não consegue exercer o seu ofício. Isso também é uma forma de matar tudo que aquela pessoa traz. Interessante que a reportagem mostra que ela foi sequestrada pela polícia e encarcerada. A gente vê que mudou a forma, não mandam para o manicômio, mas hoje, quantos casos a gente não vê passando na mídia de pessoas que foram sequestradas Sequestrados. pela polícia e foram mortas, apareceram mortas de repente. Outras que são presas sem nenhum tipo de prova, ou simplesmente no reconhecimento de uma fotografia que foi feita de forma completamente equivocada. E essas pessoas ficam anos presas sem um julgamento decente, muitas delas inocentes. Então a gente vê que mudou a forma, mas a prática continua Ainda existindo continua ainda. existindo, né? E algumas pessoas vão insistir, Amailton, que essas pessoas já estão mortas, por que resgatar essas histórias? Vamos responder para essas pessoas o porquê que é importante, mesmo depois de mortas, que essas personalidades negras sejam reconhecidas pela nossa sociedade? Para que a gente não repita no presente e no futuro, né, esse tipo de postura em que se produz, né, uma morte da memória, né? E aprender com o passado é fundamental para a gente não incorrer em erros, né? Nós não podemos mais incorrer em erros como os desse praticados contra a Estela do Patrocínio, uma poetisa, uma pensadora, que de maneira absurda, né, revela o modo como se tratava pessoas negras naquele momento, nos Naquele anos momento. 60, e também no próprio período do Lima Barreto, não é? Quer dizer, como encarcerar uma mulher extremamente cheia de vida, uma mulher cheia de sonhos. Você lê parte da sua literatura, ali você vê lucidez, você encontra desejos. Era uma mulher que queria viver coisas, né? Ela expressa isso nos seus falatórios, digamos assim. Então, aprender com o passado, né, para não incorrer em novos erros no presente e no futuro. E é interessante isso que você colocou, porque se a gente observa a colônia que a reportagem mostrou, ela só foi fechada agora em outubro Em de outubro. 2022. A Uhum. última aula foi fechada agora. Então a gente imagina quantas pessoas passaram pelo mesmo que ela passou em todo esse período. E resgatar essa memória para a gente não cometer os mesmos erros, acho que é mais do que fundamental, porque a gente na sociedade atual continua cometendo os Os mesmos mesmos erros. erros.